Olá pessoal, tudo bom? Então, começando essa nossa primeira aula do conteúdo em si, né? Como nós dissemos na nossa primeira aula, nosso conteúdo vai ser dividido em três partes. A primeira parte é uma revisão é, sobre cálculo, né? Onde a gente vai falar sobre funções, lembrar um pouco sobre comportamento, sobre como modelar um problema, como representar as funções e tratar do cálculo diferencial integral, né? Limite, derivada integral, mas lógico, sem entrar no assunto de quais são as propriedades do limite e como resolver os limites, ou quais são as regras de derivação, as regras, as técnicas de integração, certo? Nós vamos estudar o que então? Nós vamos estudar se eu tenho uma função e calculei o limite, o que eu obtenho de conclusão daquele limite, como eu analiso, como eu uso os limites como uma ferramenta para analisar a função. Da mesma forma, as derivadas, se eu tenho uma função e calculei a derivada daquela função, como eu uso como essa derivada como ferramenta para analisar a minha função e da mesma forma a integral, né? Então nós vamos estar tratando de interpretações, de entender como aplicar e como utilizar esse conhecimento. Tá? Mas eu não lembro as técnicas de integração. Aí é necessário, né, pegar um livro lá de cálculo 1, rever aquilo que vocês estudaram lá em cálculo 1. E lógico, qualquer dúvida, eu posso estar ajudando vocês nessa, nessa parte de lembrar as técnicas de integração, as regras de derivação e tudo mais. Mas durante as nossas aulas nós vamos estar focados no entendimento desses conceitos e nas interpretações, aplicações, certo? Essa é a nossa primeira parte. A segunda parte vai ser baseada no conteúdo de pesquisa operacional, onde nós vamos fazer uma introdução de pesquisa operacional, entender os tipos de problemas de pesquisa operacional, como modelar os problemas, identificar se ele é linear ou não linear e tratar de um método de solução para o caso linear. E a terceira parte do conteúdo é a parte de teoria de grafos, onde nós vamos estar estudando alguns problemas que são tipicamente modelados como grafos e como implementar algoritmos para esses problemas. Então, lá em redes, acredito que todo mundo já fez, vocês estudaram o algoritmo de Dijkstra, né? Lá em roteamento, certo? Então, aquele problema de rotear pacote numa rede é um problema típico de grafo, que a gente pode, típico de redes que nós podemos resolver usando teoria de grafos. E o algoritmo do Dijkstra é um algoritmo feito em cima de teoria de grafos, certo? O problema do caixeiro viajante, então vocês já devem ter estudado, né? Então também é um problema de teoria de grafos que é resolvido usando alguns algoritmos de teoria de grafos. Então esses são os três conteúdos que nós vamos estar estudando, iniciando hoje pela parte de funções, né? Então nossa aula de hoje nós vamos estar fazendo aqui uma revisão sobre funções. Na próxima aula nós vamos estar falando de limites, de derivadas integrais, certo? Então lembrando, função é o que? A função ela é basicamente uma regra, certo? É uma lei que vai associar elementos de conjunto diferentes. Então eu tenho aqui um conjunto D, que eu vou chamar de conjunto domínio, e ele tem elementos. O elemento X, o elemento A, um outro elemento que está sem nome. E eu tenho um conjunto chamado aqui de E, que é meu conjunto imagem, que vai ter outros elementos. Então eu tenho o elemento f de x, o elemento f de a e os outros elementos por diante. O que é a minha função, que aqui está denotada por fzinho? A minha função é a regra que faz com que eu saiba como encontrar os elementos aqui na minha imagem a partir dos elementos no meu domínio. Então, se eu pegar o elemento x e jogar na minha regra, jogar na minha função f, eu vou encontrar um outro elemento, que é o elemento f de x, que está lá na minha imagem. Se eu pegar o elemento a aqui na meu conjunto domínio, né, e jogar esse elemento a na minha função, essa minha regra vai me dizer como encontrar esse outro elemento que é o meu f de a, e assim por diante. De um modo geral, a função ela
faz essa, me mostra, né, como encontrar esses elementos na imagem a partir de elementos no domínio para quaisquer tipo de elementos, certo? Eu não preciso estar trabalhando só com números. No nosso caso, quando você estudar o cálculo 1 lá, né, estava trabalhando somente com números reais. Então o D é um conjunto de números reais e o E é um outro conjunto de números reais. Então meu domínio era um conjunto de números reais, minha imagem é um conjunto de números reais. Um conjunto ou um subconjunto, né, de números reais. Então eu dava como entrada na minha função um número real e a minha função, que na maioria dos casos deve ter sido ou um gráfico ou uma equação, né, me mostrava como calcular um outro número que também era real. Mas a função ela vale para quaisquer tipo de elemento. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto, vou pegar aqui um exemplo. Então, eu posso ter um conjunto aqui, que é o meu conjunto domínio, que vai ser o quê? Vão ser as cartas do baralho, por exemplo. Cartas do baralho. Certo? Aí eu vou ter o as de copas, vou ter o as de paus, né? Tem lá o desenhinho, não sei fazer. O as de espada, e assim vai. Mais ou menos assim, né? Então vou ter ali, por exemplo, o as, os quatro, é, as quatro cartas de as. Para o número 2, vou ter as quatro cartas. E assim vai, certo? Vou ter ali as minhas 52 cartas do baralho. A minha regra pode ser o que? Olha, observa a carta que saiu, independente do naipe, associa o número àquele valor da carta, né? Não o número, mas o valor da carta. Então aqui o as é o valor da minha carta. Associa o valor da carta com um número real, um número inteiro, na verdade, aqui, né? Então aqui eu tenho meu conjunto imagem, tá? Meu conjunto imagem vai ser um número inteiro, vai ser o que? O valor da carta. Quem joga baralho sabe que o as, dependendo do jogo, né? Ele pode ser o 1 ou ele pode ser a última carta lá, acima do rei, né? Vamos definir nessa nossa regra aqui específica que ele vai ser o 1. Então se sair aqui o as de copas, eu vou mapear para o número 1. Se sair o de espada, também vai para o número 1. Se sair o de paus, também vai para o número 1. Qualquer um dos quatro as que sair, vai lá para o número 1, certo? Então todo mundo vai levar lá para o número 1. Se saiu a carta de valor 2, independente do naipe, vai mapear para o número 2. Se cair a carta de valor 3, independente do naipe, vai lá para o número 3. Se cair o valete, né, independente do naipe, vou mapear para o 11. Se cair a rainha, independente do naipe, para o 12. Se cair o rei, independente do naipe, para o 13. Então, por exemplo, essa é a minha regra. E a minha regra está bem específica. Os valores de as para o 1, os valores do 2 para o 2, e assim vai. Então, esse meu exemplo aqui, eu tenho meu domínio, tenho minha imagem. Na minha imagem eu tenho números, que nem são todos reais, né? Um subconjunto deles, são só os números inteiros. Na verdade, apenas 13 números inteiros. E no meu domínio eu nem tenho números, eu tenho ali as cartas do baralho. O que é importante da minha função aqui, para dizer que isso é realmente uma função, o importante é que para cada valor observado, para cada elemento, na verdade, né, observado aqui no meu domínio, eu vou ter a minha função, ela sem ambiguidade nenhuma, sem equívoco nenhum, eu vou saber para onde eu vou mapear. Então, aqui o as está bem definido, ele vai ser mapeado para o número 1. Se eu dissesse, dependendo do jogo, o as pode ir para o 1 ou para o valor 14, né? Então, coloca as para o 1 ou para o 14. Isso deixaria de ser uma função. Por quê? Porque a partir de um elemento aqui no meu domínio, eu teria duas possibilidades lá da minha imagem. E isso não pode ocorrer.
na minha função, para cada elemento no meu domínio, o importante é que eu saiba exatamente que valor eu vou encontrar lá na minha imagem. Eu não posso ter, se a minha entrada foi essa, o resultado é esse ou aquele. Tá? Isso não pode ocorrer. Então, por exemplo, quando a gente vai calcular a raiz de um número, raiz do número 4, por exemplo, né? A gente coloca lá, aliás, raiz do número 4 não. Eu quero saber o valor de x, deixa eu apagar aqui, né? Então eu quero saber, olha, x igual ao quadrado igual a 4. Então x ao quadrado é igual a 4. Qual é o valor de x? Aí como é que a gente resolve essa pequena equação aqui? A gente pega x ao quadrado, para eu isolar aqui o x, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, botar todo mundo dentro da raiz, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, né? Que aí a raiz quadrada com esse quadrado vão se anular. Então vai ficar x igual a raiz do valor 4. A gente diz, mas espera aí, na verdade é mais ou menos raiz quadrada do valor 4, né, que vai ser igual a mais ou menos 2, certo? Então o x é mais ou menos 2. Por que é mais ou menos 2? Porque se eu pegar mais 2 e levar ao quadrado, vai dar 4 positivo, certo? E se eu pegar menos 2 e levar ao 4, também vai dar 4 positivo. Então, nessa situação aqui, eu tenho que dois possíveis resultados para o mesmo elemento que eu estou passando aqui de entrada, que é o valor 4. Isso aqui não é uma função, ok? X quadrado é uma função, mas mais ou menos a raiz de 4, raiz de x, né? O que a gente está fazendo? A gente está invertendo o nosso problema. Eu não estou perguntando qual é o resultado se eu colocar 2 no lugar do x, 2 ao quadrado, 4. Não é isso. Eu estou perguntando o inverso, né? Qual o valor de x que me dá como resultado o valor 4? Então, na verdade, eu estou trabalhando com a função raiz de x. E aí esse raiz aqui está me dando, na verdade, duas situações, o mais ou menos. Então, exatamente por ter esse mais ou menos, essa função aqui, e a gente vai falar um pouco mais lá na frente, ela não vai ter inversa, porque quando eu observo a forma contrária, eu tenho duas possibilidades, o mais ou menos alguma coisa, né? Então, aqui não vai ser uma função. A função ela tem que ser, eu tenho que saber exatamente o valor que eu vou encontrar, ok? Aqui nós estamos trabalhando, aqui esse exemplo, né, colocado das cartas, só para a gente entender que quando a gente fala em função, nós não estamos nos restringindo a números reais. As funções podem ser tratar de conjuntos de elementos dos mais variados. No nosso caso específico, inclusive que nós vamos, quando você estudar o cálculo 1, inclusive que nós vamos tratar aqui, são funções onde tanto o domínio quanto a imagem são números reais. A gente costuma inclusive usar aquela notação, né? F de real em real, né? Então eu recebo um valor real de entrada e tenho como resultado um valor real também, uma função real. Se já fizeram cálculo 2 e estudaram outras disciplinas, já devem ter visto funções de mais de uma variável. Então, função de real, por exemplo, no R2, ou R3, R2, R3, R3. Então, funções, por exemplo, que trabalham com mais de uma variável, né? Mas sempre trabalhando com números reais, né? Então, nossa função é isso, é uma regra que vai sempre associar um valor de um conjunto, domínio, a um valor, exatamente um valor lá na minha imagem, né? E aí existem diversas formas de representar essa nossa função, né?
gente pode representar por uma equação, pode representar por uma tabela, pode representar por meio de palavras ou por um gráfico. É só fazendo uma observação, eu estou utilizando aqui um slide da disciplina de cálculo 1, tá? Então por isso eu estou pulando alguns slides, porque nós não estamos estudando tudo desde o início, né? É apenas uma revisão, vamos lembrar e vamos principalmente tratar essa questão da interpretação, de entender exatamente os conceitos, tá? Mas o slide completo eu vou passar para vocês. Vocês podem estar olhando slide por slide, revendo as coisas. Inclusive, né, podem estar observando, estudando pelo livro. Né? Então, o livro é aquele que eu informei para vocês, né, do Devore, de cálculo, volume 1. Okay? Está disponível lá na biblioteca virtual. Vocês têm acesso também, certo? Então, a nossa função, voltando aqui, ela pode ser representada de 4 formas diferentes: por uma equação, por uma tabela, por meio de palavras ou por um gráfico. Um exemplo: eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar um plano. Nós estamos tratando aqui de funções que recebem um número real, para a nossa chamada variável independente, e a partir da função eu calculo também um número real para minha variável dependente, né? Então eu tenho meu domínio, a partir desse domínio eu vou escolher um valor que é um número real, e como resultado eu vou ter um outro valor na imagem que é também um número real. Como a gente está trabalhando de número real, né? Então a gente está no R1 para cada uma das variáveis, então a gente consegue montar o gráfico no plano. Então nós sempre vamos estar trabalhando com gráficos aqui no plano, onde nesse eixo vertical tem o meu x, né? E aqui nesse horizontal tem o y, que é exatamente o meu f de x. E o gráfico vai ser o que? Vai ser cada um dos pontos, cada um dos par ordenado, né? X, f de x. Então eu escolho um valor de x. Obviamente esse valor de x tem que estar dentro do domínio da minha função, certo? Escolho um valor de x, jogo na regra, encontro o valor da f de x. E eu vou ter um par ordenado, então, o valor de x e o valor da f de x. Esse par ordenado, que é um ponto no meu plano, eu vou marcar lá. E eu vou marcando todos os pontos, né? Então, aqui nesse gráfico, por exemplo, eu tenho infinitos pontos. Obviamente, eu não marquei um por um dos pontos, né? A gente entendeu o comportamento da função e traçou essa curva aqui que representa o comportamento da função. E então, no eixo x, o valor que eu vou aplicar no x, e no eixo y, ou a altura, né, da minha função, exatamente naquele valor de x, me dá o valor do f para aquele valor, né? Então, aqui no x igual a 1, essa altura do eixo x até eu tocar na minha função, essa altura aqui é o valor da função quando eu coloco 1 no lugar do x, né? Aqui em cima do valor 2, essa altura do eixo x até a função é exatamente o valor da função quando eu substituo x por 2, certo? Então esse é o gráfico da nossa função. E esses gráficos, só voltando aqui, procurando o slide, rapidinho, um momento. Tá, só um momento, só retornar aqui. Tava antes, tá aqui, né? Então, o gráfico da nossa função é algo que é muito utilizado, certo? Ele é muito utilizado porque, mesmo em situações onde eu não consigo observar exatamente o valor, então, por exemplo, nesse gráfico aqui, esse gráfico mostra a atividade sísmica no terremoto que ocorreu em 1994, lá em Los Angeles. E aqui então eu tenho atividade sísmica pelo tempo. Esse gráfico é uma função que diz, olha, em cada instante de tempo específico eu tive ali uma certa aceleração, né?
tantos centímetros por segundos quadrados. Então tive ali uma certa aceleração. Eu posso escolher um determinado valor de tempo e observar qual foi aquele valor de aceleração. Aqui nesse gráfico eu não consigo saber exatamente valores. Exatamente no tempo 13,2, por exemplo. Então 13,2 vai estar mais ou menos por aqui. Mas eu não tenho como nesse gráfico ver exatamente o 13,2. Mas eu sei mais ou menos onde ele está e eu consigo ver, olha, então foi um momento ali que teve valores, não foi o pico, mas são valores altos. Na faixa de que? Na faixa de mais ou menos uns 80, né, centímetros por segundo quadrado. Aonde foi o pico, a maior aceleração? A maior aceleração foi ali num valor de próximo de 120 centímetros por segundo quadrado. Quando isso ocorreu? Isso ocorreu próximo ao tempo 18. Né? Então, eu não consigo nesse gráfico ter os valores exatos, mas esse gráfico me ajuda a ver o que aconteceu. Então, eu vou verificando aqui, né? Ele começou relativamente baixo, já tremendo, né? Já tendo uma aceleração, mas com valores não tão altos. Depois aumentou um pouco a intensidade, foi aumentando a intensidade, deu uma reduzida, aumentou um pouquinho mais, deu uma reduzida, rapidamente chegou no pico, depois reduziu um pouco e foi reduzindo até acabar. Então, o gráfico da função, mesmo em situações como essa, eu não consigo ver os valores exatos, eles nos ajudam a entender o comportamento do que ocorreu. Entender, olha, se a gente perceber aqui, por esse gráfico, teve uma variação muito maior, né, muito mais rápida aqui antes de chegar ao pico, certo? Então aqui dá para ver que é quase uma cor roxa completa aqui, né? Roxa ali, rosa, né? Completa aqui. E depois o que? Depois teve uma variação mais lenta. Depois chegou no pico, continuou tendo variação, mas foi uma variação mais lenta aqui. Então, os gráficos eles são muito utilizados porque pela nossa percepção visual a gente consegue entender, tirar conclusões do que está ocorrendo. Então, por isso ele é uma das formas bem utilizada, muito utilizadas, né? A outra opção é trabalhar com uma equação, né? Então, uma equação. Então, por exemplo, calcular a área, o volume a área de um círculo de acordo com o seu raio, né? Então, A igual a πr ao quadrado, onde R é o raio e o π é aquele número lá, 3,14 e vai embora, né? Um número com infinitas casas decimais. Então, a área de um círculo qualquer pode ser calculado por essa equação. Essa equação, ela atende às minhas regras lá de ser uma função. Por quê? Porque para cada valor de R que eu colocar, eu consigo encontrar um valor, exatamente um valor de A aqui, certo? E eu tenho o R como a minha chamada variável independente, né? Eu vou escolher um determinado valor de R e vou ter como saída um valor A que indica a área. E observem, eu estou trabalhando com números reais. O R é um número real, o A é um número real também. Porém, o R tem um significado e o A tem outro significado. Então, a minha função está me ajudando exatamente a ver essa relação entre esses dois valores diferentes. Eles têm interpretações diferentes, eles têm significados diferentes. Inclusive, vão assumir faixas de valores diferentes, certo? Por isso, o R tem domínio. Então, o domínio da minha função. Quais são os possíveis valores que eu posso aplicar no R? E o A também vai ter uma imagem, que são quais são os possíveis valores que eu posso encontrar para A. Então, por exemplo, aqui, o R, ele significa o raio de um círculo. Se é o raio de um círculo, esse R ele só pode assumir o quê? Valores positivos, ou valores não negativos, né? Poderia botar o zero aqui também. Ele só pode assumir valores não negativos. Com base que eu sei que eu só posso ter valores não negativos, e observando a equação como um todo, ou observando a minha função, né? Eu sei que o meu A só pode assumir também valores não negativos.
Então, eu tenho meu domínio, que vem do problema real, certo? Assim, se eu pegar só A igual a πr ao quadrado, eu não vou dizer o que é o R e não vou dizer o que é o A. Qual é o conjunto domínio dessa minha função? Eu poderia dizer qualquer número real. Qualquer número real eu posso colocar aqui no lugar do R e achar o quadrado desse número real e achar o valor de A, certo? Mas se eu observar essa equação, ou melhor, observar essa função, né? Estamos pensando em função, agora eu estou representando a função por uma equação. Se eu observar agora essa função e interpretar, colocar significado para as coisas, meu R é o que? Ele é o raio e o círculo. O raio e o círculo não pode ser negativo. Como é que eu vou desenhar um círculo de raio menos 2, menos 3? Não tem como montar um círculo de raio negativo, certo? Então esse meu R ele não pode aceitar valores negativos. Então meu domínio vão ser só valores não negativos. Tá? Então quando a gente for definir uma função e for definir o domínio e a imagem dessa função, nós não vamos observar apenas a equação e esquecer o significado, a interpretação dos elementos. Na verdade, o principal é entender cada um dos elementos. O que é esse R exatamente? O que é esse A exatamente? O que ele significa no mundo real? Né? A gente não vai estar resolvendo ou analisando funções simplesmente porque acha divertido. Né? A ideia é que isso vai ser uma ferramenta para resolver problemas do mundo real. Então, as variáveis elas têm relação com o mundo real, elas significam alguma coisa no mundo real. E eu tenho que também pensar, então, quais são as restrições que aquela variável tem no mundo real. Então, se isso significa o raio de um círculo, eu não posso colocar valores negativos. Se eu olhasse para cá sem pensar em nada, isso é um círculo, o R é raio, o A é a área, se eu não pensasse nada disso, podia dizer, coloca qualquer valor para R, inclusive valores negativos. Quando eu relaciono com o significado real, o que é isso no mundo real, aí eu vejo, não posso botar qualquer valor de R. Por que eu não posso colocar qualquer valor de R? Porque não faz sentido eu ter um círculo de raio negativo, certo? Então aqui eu tenho a outra forma. Essas são as duas, digamos, principais formas, né, que nós temos para trabalhar quando a gente vai analisar as funções. São essa forma da equação, né, a função representada por uma equação, ou a função representada por um gráfico. São as duas principais formas. Mas no nosso dia a dia, nós temos muitas funções que nós trabalhamos. Nós usamos no nosso dia a dia muitas funções onde nós nem paramos para pensar, isso é uma função, né? Nós nem paramos e vamos avaliar, isso é uma função e eu posso aplicar aqui uma regra, analisar com que aquilo que eu estudei de cálculo. Então, um exemplo são as tabelas. Então, acredito que todo mundo aqui já trabalhou muito com tabelas, né? Onde de um lado eu tenho valores, normalmente nós temos pelo menos duas colunas, certo? Em uma coluna eu tenho valores para uma determinada variável, que obviamente tem uma interpretação no mundo real. E do lado direito, na outra coluna, nós temos uma outra variável que também tem uma interpretação e que vai dar para a gente a relação, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso é a estimativa da população mundial em função do tempo. Então lá em 1900 a estimativa era 1 bilhão e 650 milhões de pessoas. 10 anos depois, em 1910, a estimativa era 1 bilhão e 750 milhões. E assim vai. Então no ano 2000 a estimativa da população mundial era 6 bilhões e 80 milhões de pessoas, né? Então, aqui não tem um gráfico e não tem a equação para fazer a relação. Como eu vou fazer essa relação? Aqui pela tabela, linha a linha, né? Então, se a minha entrada é 1900, o resultado da minha função é 1 bilhão e 650 milhões. Se a minha entrada é 1910, a minha saída é 1 bilhão e 750 milhões. E assim vai.
Então a própria tabela me mostra essa relação, me dá a regra de a partir de um valor encontrar outro valor. Então sempre que vocês observarem uma tabela, percebam que ali eu tenho uma função, certo? E aí o outro exemplo também é quando nós temos alguma fórmula ou regra descrita de forma verbal, né? Então, por exemplo, o custo C de enviar uma carta pelos correios depende do seu peso W. Os correios têm uma fórmula que permite calcular C dependendo da faixa em que W se encontra. Então aqui foi descrito de forma superficial, não deu detalhes, mas foi descrito que existe uma regra para calcular o custo de enviar uma carta, onde esse custo de enviar uma carta depende do peso daquela carta. Então aqui a gente está colocando uma função, explicando uma determinada função, qual é a sua variável independente, qual é a sua variável dependente, o significado de cada uma das variáveis. Então isso aqui é também uma função, certo? Avançando aqui. E aí, de um modo geral, é sempre intuitivo pensar numa função como uma máquina, onde eu tenho um valor, vou passar esse valor para a máquina, essa máquina vai processar e vai me dar uma saída. Então, meu x e o meu f de x. Então, isso aqui. E aí, voltando lá nos gráficos, no nosso gráfico nós sempre vamos ter também a representação do domínio e da imagem da nossa função. Então, o nosso gráfico, ele ajuda a ver, olha, essa minha função f de x aqui, ela só está desenhada desse ponto até esse outro aqui. Por que ela está desenhada nesse intervalo? Porque aqui, no eixo x, esse é o domínio da minha função. E aqui no eixo y, eu vou ter a imagem da minha função. Não quer dizer que se eu desenhar um gráfico, por exemplo, do x quadrado, né, vou pegar aqui, vou desenhar o x quadrado, vou desenhar esse gráfico aqui. Não quer dizer que meu domínio, né, só vai desse valor, vou chamar aqui de menos a, até mais a. E nem quer dizer que a minha imagem vai no máximo até esse valor aqui de a ao quadrado, né? Nesse gráfico aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando apenas um pedaço dele, mostrando apenas como ele se comporta de um modo geral. Então, de um modo geral, o que eu tenho para a função x ao quadrado? De um modo geral, ela cresce infinitamente, certo? Se eu for aumentando o valor de x, a minha função também vai aumentando no quadrado, né, desse valor de x. Além disso, eu consigo perceber que ela é simétrica em relação a esse eixo y aqui. Os valores negativos dão o mesmo resultado que os valores positivos. Então, esse gráfico aqui, ou esse esboço da minha função x quadrado, está me dando uma ideia geral da minha função. E por aqui, inclusive, eu percebo que eu posso ir colocando infinitos valores, né? Posso ir crescendo o x tanto para a direita quanto para a esquerda. E se isso acontecer, vai acontecer, se eu aumentar esse valor de x, o que eu vou ter para minha função? Ela vai continuar crescendo, né? Então, se eu continuasse desenhando aqui, deixa eu melhorar um pouquinho esse desenho. Se eu continuasse desenhando aqui minha função, o que acontecer? Ela vai aqui continuar e vai embora para mais infinito, né? Um pouco mais de inclinação, um pouco mais assim, né? Para esse outro lado, a mesma ideia. Então essa função, esse esboço aqui desse gráfico, ele me dá uma ideia geral. E aí meu domínio aqui, tudo no eixo x, qualquer número real. A minha imagem eu estou vendo que é só de valor 0 para cima. Então quando a gente for observar um gráfico, tomar cuidado com isso. Eu estou vendo naquele gráfico tudo o que realmente acontece na minha função, ou estou vendo naquele gráfico apenas
um pedaço para entender o comportamento geral dele, certo? Se for um gráfico onde eu tenho realmente tudo da minha função, então para essa função aqui nesse exemplo, estou mostrando desse ponto até esse outro. E não tenho mais nada aqui para a esquerda, não tenho mais nada aqui desenhado para a direita. Então eu estou dizendo que a minha função está só nessa parte aqui. Então o domínio dela no x, exatamente da onde ela começa no x até onde ela termina no x, está aqui o domínio. E a imagem, exatamente do menor valor que ela alcança para o maior valor que ela alcança. Então, perceba que a imagem não é a altura desse ponto até a altura do último ponto, né? Que estaria por aqui. Não é. Na verdade, eu tenho que pegar o menor valor que a função pode assumir até o maior valor que aquela função pode assumir, né? O domínio, se nós organizarmos aqui no eixo x, como está aqui, né, os valores na sequência, o domínio vai ser do menor valor que eu posso colocar para x até o maior valor que eu posso colocar para x. No gráfico ele vai estar seguindo exatamente aonde começa a curva e aonde termina a curva. Mas no y, nos valores da função, não é da onde começa a curva e onde termina a curva. É do menor valor que a curva pode ter. No caso aqui, o primeiro ponto já me dá o menor valor, até o máximo valor que a função pode ter. Esse máximo valor não é, para esse exemplo aqui, está desenhado, não é o último ponto. É um ponto por aqui. Então está aqui meu domínio da imagem, tá? Nossa função x², como estava falando agora há pouco, né? Naquele gráfico lá que eu desenhei. Então ele tem esse comportamento. Estou mostrando aqui que ele vai para mais infinito, certo? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu tenho valores simétricos de esquerda e direita. Então nesse gráfico aqui, eu percebo que a minha imagem é só valores maiores do que zero e o meu domínio qualquer valor de menos infinito até mais infinito, ou seja, qualquer valor real. E como é que essas funções, como eu correlaciono essas funções com o mundo real? Então, um exemplo bem direto aqui de como aplicar, por exemplo, modelar um problema como uma função e resolver é esse aqui. Por exemplo, desejo construir uma caixa retangular para armazenar 10 metros cúbicos de um determinado produto. Então, eu quero construir uma caixa retangular e essa caixa ela precisa ter o que? 10 metros cúbicos. Então, se eu pegar aqui a área da base vezes a altura, vai dar o volume da caixa, né? Eu tenho que ter 10 metros cúbicos. Sendo que para essa caixa eu tenho que o material que eu vou utilizar para construir a base custa R$10 o metro quadrado e o material para construir os lados vai custar R$6 o metro quadrado. Então, digamos que o produto que eu vou colocar ali para armazenar essa caixa, ele é pesado, ele força com que eu precise usar na base um material um pouco mais resistente e então tem um custo maior. Eu também tenho a informação de que a caixa não possui tampa, ou seja, eu vou gastar material somente com a base e com os lados. Em cima eu não vou gastar, não vai ter custo. A caixa não tem tampa. E além disso, eu tenho uma outra informação que é o comprimento da base, que é W, tem que ser o dobro da largura. Então é uma caixa retangular. Então esse comprimento aqui, vou chamar ele de W, ele tem que ser o que? O dobro da minha largura. Então aqui é H. O comprimento da base deve ser o dobro da largura. Então esse meu H aqui ele vai ser o que? W sobre 2. Então se eu escolher essa profundidade aqui igual a 10,
Essa largura tem que ser 5. Se esse aqui for 7, esse aqui 3,5 e assim por diante. Então tenho essas informações. E eu quero saber então qual vai ser o comprimento dessa base para que eu tenha o menor custo de construir a minha caixa. Eu tenho isso aqui, né? Eu tenho meu W aqui, tenho meu 2W, isso sentido, né? Até desenhei a caixa ao contrário lá, né? Então, eu tenho W, o importante é isso aqui. A minha base é retangular, eu tenho W aqui e aqui eu tenho 2W. Então, um dos lados, né, da minha base é o dobro do outro lado lá. E aqui no fundo, obviamente, como é retangular, também é 2W e essa parte que é W. E aí minha caixa tem uma altura H. Eu estou calculando que o custo de construir essa caixa, onde eu tenho base para construir e tenho os lados para construir. Eu tenho o custo de acordo com a área de cada parte. Então, a minha base, qual vai ser o custo da minha base? Então, primeiro calcular a área da base. Então, a área da base vai ser o quê? Vai ser W vezes 2W, né? Essa área aqui. Então, 2W ao quadrado é a área da minha base. O custo da minha base é 10 por metro quadrado. Então, 10 vezes a área. Então, 10 vezes a área, ou seja, 20W ao quadrado é o custo para construir a base dessa minha caixa. E os lados? Os lados eu também vou pegar pelas áreas, certo? Olha, eu tenho dois. Se eu pegar esse lado aqui, que é maior, né? Qual é a área dele? 2W vezes H. Porém, eu tenho também o lado lá de trás que também é 2W vezes H, né? O mesmo tamanho. Então, é 2 vezes 2W vezes H. Esse lado da frente e o lado lá do fundo. E os lados aqui? Eu tenho um lado que é W vezes H e esse outro lado aqui também é W vezes H. Então, 2 vezes W vezes H. Então, o custo dos meus lados é o que? 2WH, certo? 2 vezes esse WH, são esses dois lados aqui. E 2 vezes 2WH, né? Que é o lado da frente, que é o lado lá de trás. A frente e a parte de trás, né? Parte da frente e parte de trás, né? Qual o custo desse material? É 6 por metro quadrado. Como é 6 por metro quadrado, aqui a minha área, 6 por metro quadrado exatamente, né? Estou dizendo que é metro quadrado, é trabalhando em área. Então, 6 de acordo com a área dos meus lados. Então, a área dos meus lados somados total. Esse resultado aqui, né? Esse valor que eu botei aqui. Então, 36WH vai ser o custo de construir os lados. Então, eu já tenho olha, o custo da minha base, 20W ao quadrado, e o custo dos meus lados, 36WH. Então, meu custo total é o que? É somar os dois. CW, o custo total em função de W, que é essa dimensãozinha aqui, né? É 20W ao quadrado mais 36WH. Então, eu montei minha função que depende de W. Então, esse custo que eu coloquei aqui já é uma função. É a minha função que relaciona o que? Qual vai ser o custo total de construir minha caixa de acordo com o valor W que eu escolhi. Ainda tem um outro valor aqui, o H, que não está determinado aqui, né? Mas eu sei que a minha caixa tem que ter 10 metros cúbicos, né? Foi dado isso, uma especificação do meu problema. Então, meu volume, que é o que? O H vezes 2W vezes W, tem que ser igual a 10. Certo? Isolando aqui o H, o que eu tenho? Tenho que o meu H é igual a 10 sobre 2W ao quadrado, né, dividindo 10 com 2, 5 sobre W ao quadrado. Aí eu pego esse H e substituo lá na minha função, né? Minha função CW é igual a 20W ao quadrado, 36WH. Pego esse H, substitui aqui. Então 5 sobre W ao quadrado, multiplicando aqui, né? Aí esse W dividido por W ao quadrado, né? Corta.
fica só 180 sobre W, ok? E 180 vem do 36 vezes 5. Então tá aqui, agora eu estou com a minha função do custo de construir a caixa, que depende só da dimensão W. Quando eu disser o valor de W, pelas características que vieram lá do mundo real, né? Então assim, ó, eu vou construir uma caixa retangular. Essa caixa retangular, esse maior lado aqui tem que ser o dobro desse outro lado. O volume total é igual a 10 metros cúbicos. Então, todas essas restrições, elas vieram da onde? Do mundo real. Então, a partir do mundo real, eu fui combinando o que a gente conhece de geometria analítica, né, para montar a função. Então, é essa função que vem lá no mundo real. Além disso, a gente precisa definir o que? O domínio da função. Então, essa função aqui, olhando só para a função e esquecendo o que ela significa, eu posso dizer, olha, aceita qualquer valor de W real, desde que o W seja diferente de zero. Tá? Então, se eu olhar só para a função e esquecer o significado de cada uma das coisas, vou dizer qualquer número real é aceito, menos o zero. Por que não pode o zero? Porque se eu botar W igual a zero, vou ter uma divisão por zero, né? Que é uma indeterminação. Vou ter 180 sobre zero, uma indeterminação. Então, é qualquer número real que não é o zero. Qualquer número real não nulo. Né? Porém, se a gente olhar para a função e lembrar e analisar, né, a função pensando no significado real, o que significa cada termo, o que é o W, o que é o C. Quer ver? O W é o que? É uma dimensão aqui da caixa. Essa profundidade aqui, né? Eu posso ter uma dimensão negativa. Ah, essa minha caixa aqui, a largura dela é menos 3, menos 10. Não tem, não existe. Fisicamente não faz sentido pensar numa dimensão menos 3 metros, menos 2 metros. Então, o problema real, o mundo real, me restringe para que esse W tenha um valor sempre positivo. Além disso, ele não pode ser igual a zero. Ele não pode ser igual a zero por dois motivos. Não pode ser igual a zero porque no mundo real não faz sentido, né? Eu tenho uma caixa onde a dimensão é zero. Como é que eu construir algo que esse lado aqui tem dimensão zero? Eu não consigo construir isso, então isso não faz sentido no mundo real. E além disso, matematicamente eu não posso, né? Eu não posso colocar W igual a zero aqui. Né? Então, combinando as duas coisas, entendendo o significado das coisas no mundo real e entendendo aqui, observando as regras matemáticas, a gente conclui que o meu domínio da função é qualquer número real maior do que zero. Né? Qualquer número real maior do que zero. Não posso ter número real zero e nem posso ter um número real aqui negativo. E agora eu vou pegar e vou esboçar, plotar o gráfico dessa função para esse domínio. Né? Eu poderia, né, pegar e desenhar o gráfico da função para valores negativos aqui. Não vou fazer isso porque não faz sentido valores negativos. Então não vou desenhar o gráfico da função para valores negativos. Nem para o zero, porque nem tem como eu calcular o valor da função para o zero. Então é uma indeterminação. Ok? Então vou desenhar o gráfico da minha função para quê? Para valores maiores do que zero. Né? Até onde? Bem, essa minha função ela aceita qualquer valor real não negativo e não nulo. Então eu posso ir até o 100, o 200, 1 milhão, 10 milhões. Eu vou desenhar até lá? Não, eu vou esboçar o gráfico para entender o comportamento. A partir do entendimento do comportamento, eu vou verificar se eu preciso ou não aumentar esse meu eixo X aqui, tá? Então aqui eu já estou verificando
o que? Eu estou verificando que o meu custo, então aqui aí eu vou, lógico, olhar esse gráfico entendendo cada uma dessas dimensões aqui agora. O que é o meu x? O meu x é aqui é o meu eixo vertical aqui, né? Horizontal, desculpa, porque esse meu eixo horizontal, esse meu eixo horizontal é o meu w, certo? É a variável que me diz qual vai ser essa medida bem aqui no meu cubo, ou na minha caixa retangular, né? Aí posso ter o valor 0 não, né? Mas posso ter o valor 0,01, 0,02, o valor 1, o valor 2, o 4, o 6, o 10, o 33,74. Então qualquer valor real maior do que 0 eu posso escolher. Então é isso que eu estou vendo aqui na horizontal, nesse eixo aqui. E esse eixo vertical é exatamente o custo de construir a caixa com aquele valor lá de W. Essa minha função aqui, né? Qual o menor valor que ele assume? Está bem aqui. Graficamente eu verifico. Esse menor valor que ele assume. Se eu pegar aqui vai estar mais ou menos no W igual a 1,65. Se eu pegar valores de W maior do que 1,65, eu vou estar tendo um custo maior. Se eu pegar valores de W menor do que 1,65, eu também vou estar tendo custo maior. Eu vou construir aquela minha caixa pagando o mínimo em relação ao material para a base e para os lados, se eu escolher um W 1,65. Então, fazendo essa modelagem do problema real com uma função, montando o gráfico da função, a gente consegue resolver aqui o problema de identificar qual é o melhor valor que eu tenho que escolher para W para reduzir o custo da minha função, certo? Inclusive, já aproveitando, esse aqui é um típico problema de pesquisa operacional. Então, quando a gente entrar na segunda parte do nosso conteúdo de pesquisa operacional, as nossas perguntas vão ser nesse sentido. Eu tenho uma determinada função, qual é o valor que reduz o custo dessa minha função? Ou, se fosse o caso contrário, se eu tenho uma função que me dá o retorno, aqui é custo, né? Mas às vezes a gente tem uma função que dá o retorno. Qual é o valor que maximiza essa minha função, ou seja, que faz com que eu tenha um melhor retorno, um maior retorno? É isso que a gente vai estar tratando. Aqui nesse caso, essa função é uma função não linear. Esse quadrado aqui, ele mostra que é uma função não linear. Lá, nós vamos estar vendo isso lá em pesquisa operacional, tá? Mas nós vamos estar trabalhando com funções lineares lá. E tem várias outras coisas, lógico, que também vão aparecer. Mas aqui, esse exemplo é interessante para a gente fazer essa relação do que a gente estuda com cálculo, das funções, e como eu posso pegar um problema real, que acredito que vocês entendem que na prática ele existe muito, certo? É muito comum essa pergunta: que valor eu tenho que escolher para pagar o menor custo? Vou modelar esse problema com uma função. Dependendo dessa função, eu consigo resolver meu problema rápido, trabalhando com essa função, ou eu vou precisar de ferramentas para resolver esse meu problema, né? Essas ferramentas podem ser ferramentas do cálculo lá, calcular limite, integral, derivadas, ou podem ser algumas outras ferramentas com mais específicas para o problema. Então, lá em pesquisa operacional, na verdade, nós vamos estar trabalhando com cálculo para resolver problemas bem específicos de maximizar ou minimizar uma determinada função, que na prática é que valor eu tenho que escolher para melhorar o meu custo, melhorar no sentido de reduzir o meu custo ou maximizar o meu ganho, né? Então essa é nossa definição de função e algumas interpretações de função. E sempre que a gente plotar o gráfico da função, nós temos que analisar se aquele gráfico realmente faz sentido, se
realmente aquilo é uma função. Então, o básico para que o meu gráfico seja uma função, represente realmente uma função, é que eu não posso ter coisas desse tipo aqui, em que para um determinado valor escolhido de x, eu tenho duas possibilidades. Essa é chamada testa reta vertical. Então, faço o gráfico da minha função e traço várias retas verticais. Se a minha reta tocar na função mais de uma vez, eu não tenho uma função. Na verdade, aquele gráfico ali não representa uma função. Então, por exemplo, o gráfico da parábola. Que agora há pouco eu falei para vocês, né? Se eu pegar a minha função, que é x ao quadrado, e isolar, fizer a pergunta ao contrário, isolar o x. Aí eu vou ter mais ou menos alguma raiz de alguma coisa, né? Então, meu gráfico da parábola x igual a y ao quadrado menos 2, na verdade, ele tem exatamente esse significado. Eu vou traçar aqui o gráfico da minha parábola. Então, eu tenho esse aqui, o gráfico da minha parábola. E olhando para o gráfico, a gente já percebe de cara que se eu traçar uma reta vertical, qualquer parte do domínio da minha função, eu vou tocar na minha curva mais de uma vez. Então, essa minha parábola, esse gráfico da parábola, me mostra que isso aqui não é uma função. Okay? Então, x igual a y ao quadrado menos 2 não é uma função. Se eu fizer y igual a x ao quadrado menos 2, eu teria esse gráfico aqui. Então, y igual a x ao quadrado menos 2, eu teria esse gráfico. Seria o y em função do x, entendendo que o x é minha variável independente, o y é minha variável dependente. Aí, esse gráfico é o gráfico de uma função sem nenhum problema. Esse outro gráfico aqui, o que eu estou fazendo? O x é independente e o y é dependente. Então, x com y. E eu inverti a posição dos dois, né? Então, aqui, quando a gente olha para cá, x igual a y ao quadrado menos 2, isso é uma função. É uma função se o y estiver desenhado aqui, na horizontal, e o x estiver na vertical. Então, x, aliás, y vai ser minha variável independente e x é dependente. Então, o x e y estão invertidos aqui, estão trocados, né? Então, se eu trocar o x com y, eu tenho exatamente isso aqui. Aí, legal, é uma função. Só que nesse problema aqui, o que acontece? Eu não defini que isso é uma função. Eu disse, olha, está aqui o gráfico da parábola. Então, isso que está sendo mostrado aqui, x igual a y ao quadrado menos 2, é apenas uma equação. A gente falou, olha, eu posso definir a função de 4 formas diferentes. Usando gráfico, usando tabela, usando palavras ou usando equação. Então, eu posso definir uma função usando uma equação. Mas isso não quer dizer que qualquer equação é uma função. Então, essa equação aqui da parábola não é uma função, não nos dá uma função. Né? Por que não nos dá uma função? Porque quando eu digo que esse é o gráfico da parábola, x igual a y ao quadrado menos 2, eu sei que esse x ele vai estar aqui na horizontal e eu sei que esse y vai estar na vertical. E quando eu desenhar então o gráfico, eu vou ter esse formato aqui, exatamente da parábola que eu quero achar. Né? E não é uma função. Por que não é uma função? Detalhando melhor, para eu escrever a função, eu tenho que isolar o y. Então, eu tenho a equação aqui, x igual a y ao quadrado menos 2. Para eu escrever a função, eu tenho que isolar esse y. Então, a função, na forma de equação, ela é sempre escrita nesse jeito aqui, f de x igual a alguma coisa. Né? Então, por exemplo, x ao quadrado mais 3. Né? E o y, eu digo o y é igual a f de x. Então, a minha equação é sempre y igual a x ao quadrado mais 3, certo? A minha função ela precisa estar representada dessa forma.
onde esse cara aqui, que eu estou chamando de x, é minha variável independente, é a variável que recebe os valores do domínio da minha função, certo? E esse y aqui é minha variável dependente, é a variável que tem os valores que estão lá na imagem da minha função. Não estou dizendo também que sempre as variáveis vão ser essa, y e x, tá? Eu posso ter z, h, né? Então no exemplo que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Aqui da caixa, então a minha variável independente era o w e a minha variável dependente é o c, né? Então aqui eu desenhei a função cw por w, né? O que é importante? Eu entender que o w é a independente e o C é o dependente, é o que eu vou encontrar a partir do W. E aí esse cara está isolado desse lado aqui, né? Então essa é a ideia que eu tenho que ter sempre. Assim, lógico, voltando aqui, o W é quem vai receber os valores que estão no domínio da minha função e o C é quem vai ser calculado e eu vou achar valores que vão estar lá na minha imagem. Então, quando eu olho aqui, esse meu y, ele tem valores que estão na imagem e o x são os valores que estão no domínio. Então, eu preciso desenhar dessa forma aqui. O x na horizontal e y na vertical. Se eu trocar os dois, se eu disser, olha, não, o x ele é a dependente, os valores de x estão na imagem. O y é a independente, os valores dele são no domínio. Aí eu iria o que? Desenhar o gráfico dessa forma aqui. Só que aqui era y e aqui era x. E eu entender, olha, x como uma função de y. E aí realmente seria uma função. Mas não é o caso da parábola, né? A parábola me dá a equação em que eu preciso desenhar dessa forma o gráfico. E quando eu monto aqui, eu vejo, olha, esse cara não é uma função. Por que ele não é uma função? Ele não é uma função porque para colocar então a função naquele formato, né, a minha variável dependente ela tem que estar isolada na minha função. Então, para isolar, o que eu vou fazer aqui é x igual a y ao quadrado menos 2. Eu tenho que isolar o y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2, passar para lá. Aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Ok? Posso trocar as duas coisas de lado sem mudar o sentido, né? Então, eu vou ficar com y quadrado igual a x mais 2. E para retirar esse quadrado aqui, eu vou colocar a raiz em tudo, né? Só que quando eu coloco essa raiz em tudo, o que acontece? Aparece aquele mais ou menos alguma coisa, né? Então, y é igual a mais ou menos raiz de x mais 2. Então, quando eu digo y é igual a mais ou menos raiz de x mais 2, esse mais ou menos exatamente quebra a ideia de, para um determinado valor de x, eu ter somente um correspondente y. E o que isso aqui está acontecendo? Isso aqui, ele basicamente está mostrando que na verdade existem duas funções. Existe uma função que é y1 ou f1 de x, que é mais raiz de x mais 2. E tem uma outra função que é menos raiz de x mais 2. Essa função aqui de cima, mais raiz de x mais 2, tá aqui o desenho dela, esse azulzinho. A função y2 igual a menos raiz de x mais 2. Tá aqui a função dessa outra, o gráfico dessa outra função. O que é a parábola? A parábola é quando eu desenho no mesmo gráfico essas duas funções. Então aqui é uma função? Não, não é uma função. Por que não é uma função? Porque aqui na verdade eu estou enxergando duas funções que estão desenhadas no mesmo gráfico. Então, e aí já responde então a questão, né? Não é uma função. Tá? Então nem toda equação é uma função. Eu posso representar funções usando equações, mas nem toda equação é uma função.
A equação da parábola, por exemplo, não é uma função. A equação da parábola, se eu tentar analisar como função, plotar o gráfico e tentar analisar como função, na verdade eu tenho que perceber que ali eu tenho duas funções e analisar uma por uma dessas duas funções separadas, ok? E aí existem vários tipos de funções, várias formas. Ainda na parte representada, nós temos as chamadas funções definidas por parte, quando a nossa função ela é o que? Ela assume valores diferentes para intervalos diferentes no meu domínio. Então, nessa representação, o que eu estou dizendo? Estou dizendo, olha, a minha função ela depende de x. A minha variável independente é o x. Então, o x é quem tem os valores lá do meu domínio. Vai receber valores do meu domínio. Só que esse meu domínio eu vou quebrar ele em duas partes. Uma parte é valores menores ou iguais a 1 e outra parte é valores maiores ou iguais a 1. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, é como se eu vou pegar meu domínio aqui. Essa minha função ela aceita qualquer valor real, sendo que do valor x igual a 1 para baixo, a minha função se comporta de uma forma, e para valores maiores do que 1, ela se comporta de outra forma. Isso é uma função, não tem problema nenhum. Eu posso mudar a regra, não tem problema nenhum. Certo? Desde que eu defina muito bem esses intervalos do meu domínio. Para o intervalo x menor ou igual a 1, essa é a minha regra, 1 menos x. E o gráfico dela é essa reta bem aqui. Para valores maiores do que 1, a minha regra é x ao quadrado. E aí está aqui valores do x quadrado. Não pode ter interseção nesses intervalos. Então aqui é x menor ou igual a 1 e aqui x maior ou igual a 1. Se eu colocar essa igualdade bem aqui, x maior ou igual a 1, então quando x fosse 1, ele se encaixaria na primeira regra e se encaixaria também na segunda regra. Então teria duas possibilidades para calcular. Pode? Não, não pode. Então se eu colocar uma igualdade bem aqui, isso deixa de ser uma função. Tá? Então, quando eu vou definir função por parte, função definida por parte significa pegar o intervalo e quebrar o meu domínio, quebrar em vários pedaços diferentes. Para cada pedaço do meu domínio, eu vou ter uma regra diferente, uma função diferente. Esses intervalos não pode ter interseção desses intervalos, e quando eu junto os intervalos eu tenho que ter o meu domínio de volta. Então essa é a minha função definida por parte. Um exemplo bem típico de função definida por parte é a função módulo de x. Então o que é aquela função módulo? É aquela função que o valor que eu coloco aqui, tanto faz se ele é positivo ou negativo, o resultado dele vai ser sempre ele positivo, né? Então em módulo, quando a gente fala em módulo, quer dizer não esquece o sinal, né? Vai ser sempre positivo. Essa função, então, é uma função definida por parte. Ela é o quê? Se o meu x for maior ou igual a zero, simplesmente repete aquele valor. Então, se o x for zero, resultado zero. Se o x for 1, resultado 1. Se o x for 3,33, resultado 3,33. Então, simplesmente repete. Se o x for negativo, se ele for menor do que zero, então eu vou pegar aquele valor que entrou e vou multiplicar ele por menos 1. Por que eu vou multiplicar ele por menos 1? Porque se entrou um valor negativo, para deixar ele positivo, eu tenho que multiplicar ele por menos 1. Então, se eu pegar o valor menos 1 de entrada, vou substituir no lugar do x, vai ficar menos 1, né? Fazendo jogo de sinais, mais 1. Se eu botar menos 3 na entrada, vai dar menos 3, fazendo jogo de sinais, 3 positivo, e assim vai. Então, essa é a minha função para valores negativos. Então, minha função módulo é uma função que é definida por parte. Para cada intervalo, do meu domínio, eu tenho uma regra diferente. Observem que nesse caso, se eu colocasse igualdade bem aqui, não iria mudar o meu resultado final, certo? Porque só iria se encaixar nos dois
quando o meu resultado, quando a minha entrada for zero. E aí vai dar zero tanto na regra de cima quanto na regra de baixo. Então não iria violar a restrição de que não pode ter valores diferentes para o mesmo x. Porém, dificulta o nosso entendimento. Então, por isso, eu coloquei a igualdade só aqui. Mas eu quero que a igualdade fique aqui embaixo, porque tanto faz. Então, apaga daqui de cima a igualdade e coloca só embaixo. Né? De um modo geral, a função módulo ela é definida dessa forma. Quando ali vocês olharem, ela vai estar a igualdade aqui para x maior. Né? Então, essa x maior é igual a zero. Tá? Mas não, o que eu quero colocar é que não mudaria a função se eu tirasse a igualdade daqui e colocasse embaixo. E deixar a igualdade nos dois. Não façam isso, porque eu teria interseção de intervalos diferentes e isso pode dar problema. Para essa função específica aqui não daria problema, mas para a grande maioria das funções vai dar problema. Então não façam isso. Coloquem sempre intervalos disjuntos. Né? E existem vários tipos de funções definidas por partes. Certo? E existem algumas características das funções que são importantes para a gente entender o comportamento e, inclusive, reduzir alguns cálculos. Né? Primeira característica dela é em relação à simetria. Então, as nossas funções elas podem ou não ser simétricas. Quando a gente fala simétrica, significa assim, o que ocorre para um lado tem correspondência para o outro. Sabendo o que ocorreu para um lado, eu consigo já determinar o que está acontecendo do outro. Se a minha função for simétrica, eu consigo sim. E essa é a importância de conhecer as funções, se elas são simétricas ou não, porque reduz o meu trabalho. Eu só preciso analisar um lado da função, o outro lado eu já vou saber o que está acontecendo. Né? Então as funções elas podem ou não ser simétricas. Se elas forem simétricas, existem dois tipos de simetria. Simetria chamada par, que é quando a simetria em relação aqui ao eixo vertical y. Então percebo que tem para cá, para a esquerda desse eixo y, é exatamente igual ao que tem para a direita do eixo. Né? Então é como se eu tivesse espelhado aqui. Né? Então essa é a minha função de simetria par. E aí tem a função de simetria ímpar, que é quando essa simetria ela não é simplesmente para um lado. Ela é em dois sentidos, para um lado e depois para baixo. Ou para frente e depois para cima. Né? Então, assim, observem que eu estou girando em relação, estou refletindo em relação aos dois ao mesmo tempo. Então, é uma simetria ímpar. Okay? E quando a gente fala lá de integrais e derivadas, a gente volta a falar um pouquinho em relação a funções simétricas. Isso ajuda, saber que a função simétrica ajuda principalmente na hora de calcular derivadas, integrais, certo? E limite também, né? Eu quero calcular o limite da função. Então, se eu sei que ela é simétrica, eu calculo só para um determinado valor, já sei o que acontece para o outro. Outra característica importante também das nossas funções, já para a gente finalizar aqui, é se elas são funções, se a minha função ela é crescente ou decrescente e em que partes isso ocorre. Ela é a função ser crescente ou decrescente, né? Então aqui eu tenho uma função e eu defini a minha função, separei a função do ponto A, B, C e D. O que eu percebo que do A para o B, a minha função está crescendo, né? Aí graficamente é fácil ver isso, né? Está aumentando os valores. Do B para o C os valores estão caindo, minha função está caindo. Do C para o D está crescendo de novo. Mas nem sempre eu vou precisar desenhar a minha função para visualizar isso. Como é que eu identifico isso pelos valores? Ou como eu identifico isso matematicamente? Escolhendo dois valores. Então, eu peguei o x1 e peguei o x2. O x2 ele está à direita do x1. Se ele está à direita do x1, então ele é maior que o x1. Se a minha função é crescente, se eu pego um valor que é maior do que o x1,
a minha função também tem que ter uma altura aqui maior do que a altura quando eu coloco x1 na função, né? Então f de x2 tem que ser maior do que f de x1 se o x2 é maior do que x1. Se isso ocorre, a minha função é crescente. Ela é crescente sempre aonde isso é verdadeiro. Quando isso não é verdadeiro, então eu vou pegar aqui vou pegar o C, né? O f do C e o f do B aqui. Então o f do C, o C, né, aqui no x, ele está à direita do B. Então esse valor Czinho aqui ele é maior que esse Bzinho. Porém, o valor da função quando eu coloco o C é menor do que o valor da função quando eu coloco o B. Então o f do C é menor que o f do B, mas o C é maior que o B. Então, à medida que eu vou crescendo no x, eu vou aumentando o valor de x, a minha função vai diminuindo seu valor. Então aqui ele vai ser decrescente. Então aqui formulando, né? Vou ter uma forma mais matemática, dizendo assim, f de x1 menor que f de x2, se o x1 menor que o x2. Também é função crescente. Agora, se f de x1 for maior que o x2, com o x1 menor que o x2, então eu tenho uma função crescente naquele determinado intervalo, né? Então, por exemplo, minha função x² de novo, né? Ela é o que? Ela é crescente para valores de x maior do que zero. A gente vê aqui, ela crescendo. E ela é decrescente para valores de x menor do que zero. Alguém vai dizer, professor, mas se eu estiver aqui no zero e andar para a esquerda, minha função está crescendo. A função está crescendo se eu andar nesse sentido. Só que para a gente definir se ela é crescente ou decrescente, a gente anda da esquerda para a direita. Não importa se eu estou olhando para valores negativos, valores positivos, não importa em que parte do domínio eu estou observando. Eu vou andar no x da esquerda para a direita. Andando da esquerda para a direita, a minha função está o quê? Caindo aqui, né? Até decrescente. Até chegar onde? No zero. Continuando andando da esquerda para a direita, do zero para frente, minha função cresce. Então ela é decrescente no intervalo de menos infinito a zero, e ela é crescente no intervalo de zero a mais infinito. Então digamos que essa revisão aqui de funções, que eu não diria nem que é uma revisão, mas a gente está pegando aquilo que vocês já estudaram de funções e tentando dar uma melhor interpretação, né? Associar mais com o mundo real e entender um pouco melhor o porquê das coisas. Essa é a nossa primeira aula da nossa primeira parte, né? Próxima aula a gente ainda continua falando de funções e inicia falando de limites, se tiver tempo, certo? E na nossa aula síncrona, a gente vai tirar algumas dúvidas, verificar alguns exercícios, passar alguns outros exercícios e passar algumas tarefas para vocês, ok? Então, bom estudo e até nossa aula síncrona.